Boa noite, todas, todos e todes. Estamos aqui para iniciar essa live com esse tema tão importante, que é 50 mais, os desafios de ser LGBTQIA+, e idoso. E para falar desse assunto tão importante, nós chamamos três pessoas: Rogério Pedro, administrador de empresas, a Mônica Pita, que é técnica administrativa, e o Celso Rabetti, que é dramaturgo, ator e curador. Os três têm em comum uma coisa, que é a ONG Eternamente Sou, da qual o Rogério Pedro é o fundador, e os outros dois são voluntários. E vamos falar sobre esse tema e sobre o voluntariado também. Então, para iniciar essa conversa, eu convido... Bom, primeiro, muito obrigado a todos por aceitar o convite, Celso, Mônica e Rogério, e peço ao Rogério para contar para a gente por que ele teve essa ideia de começar essa ONG, como ela funciona, em que lugares ela está hoje, que tipo de serviço ela presta à comunidade idosa. Olá, boa noite a todos e todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe envolvida nessa transmissão pelo convite e a abertura da gente estar aqui falando sobre um tema super pertinente, que é velhices LGBT, um tema onde todos, né, deveriam estar aí preocupados, ainda mais num cenário que nós estamos vivendo, né, esse processo de inversão da pirâmide etária, onde se está nascendo menos e se está envelhecendo mais com uma rapidez gigantesca, né? Então, falar de velhices LGBT é simplesmente trazer uma parcela da população aí brasileira, onde trazer essas pessoas da invisibilidade, né, e colocando eles como protagonistas aí de suas histórias, fazendo com que essas pessoas, ao envelhecer, eles não tenham que passar por um processo de redesconstrução de sua identidade, né? Ou seja, voltar para dentro do armário para ser ser quem eles são e continuar a viver sua vida plenamente digna, né? Como todos nós como todos nós queremos. Então, a Eternamente Sou, ela surgiu basicamente nessa ideia de tirar essa população da invisibilidade, e o surgimento dela veio todo de uma preocupação pessoal aí, no auge dos meus conflitos com relação à minha sexualidade, onde assim, me questionava bastante sobre quem eu era, né, e o que iria ser do meu futuro. E quando eu pensava bastante sobre essas questões do envelhecimento, eu me preocupava muito sobre como iria ser o meu envelhecimento. Então, quando a gente fala sobre todo esse processo de envelhecimento, né, e os equipamentos acessíveis que tem para toda a população, e se esses equipamentos eles estão aí de alguma forma preparados, né, para atender as questões da diversidade sexual na velhice, a gente acaba se deparando com respostas negativas com relação a tudo isso, de que não existem no Brasil políticas públicas efetivas que contemplem essa população. E essas pessoas, ao adentrarem esses espaços públicos, que são esses equipamentos, quando eu cito equipamentos, eu estou falando de centros de convivências, centros dias, núcleos de convivências, instituições de longa permanência para idosos, sejam elas particulares ou privadas, né? Então, o acesso dessa população a esses equipamentos até tem, mas quando eles adentram esses espaços, eles não têm aí uma total autonomia de chegar lá, né, e dizer, eu sou uma pessoa LGBT, e demonstrar a sua afetividade ou demonstrar aí, enfim, o interesse por alguma outra pessoa que seja aí do mesmo sexo, né? Enfim, tem essa série de preocupações. Então, tudo isso se dá por meio, obviamente, de relatos de idosos que adentram a Eternamente Sou, né, de que eles não se sentem à vontade e bem acolhidos nesses espaços. Então, nosso propósito, enquanto organização, é basicamente isso, né? Lutar em prol de um envelhecimento digno e ativo para todos e todas, né? Para que essas pessoas elas não tenham que se submeter a esse tipo de retorno para dentro dos seus armários. Obrigada. E vocês estão em 3 cidades, né? Isso. A Eternamente Sou, ela acho que é interessante porque
Quando eu comecei esse trabalho lá em 2017, eu não tinha nenhuma perspectiva de que isso iria se tornar essa potência, né? E, para minha surpresa, ela foi bastante aceita, tanto pela população, que é o nosso público-alvo, e também pela sociedade. Eu digo não pela sociedade como toda, né? Mas pelas pessoas em si. Então, hoje nós estamos aqui na cidade de São Paulo, com a nossa sede, que fica aqui na Avenida Vieira de Carvalho, no centro de São Paulo, e daqui surgiram mais outras dois núcleos. Uma foi no Rio de Janeiro e uma outra agora, recentemente, em Santa Catarina, Florianópolis, onde a gente pretende levar uma padronização de todo esse trabalho, né, para que os idosos, eles de fato possam ser protagonistas de tudo isso, né? Então, tudo isso foi construído pensando neles, né? E, obviamente, tendo aí a voz dessas pessoas ouvidas. Então, estamos bastante felizes com essa abertura, e durante esse período de pandemia, onde o mundo teve que se adaptar, né, a se reinventar, nós criamos, obviamente, todas as nossas atividades que eram feitas de forma presencial para uma versão online, e nessa versão online a gente teve a oportunidade de alcançar públicos que a gente sequer imaginava que iria alcançar, que são as pessoas aí dos 4 cantos do Brasil, e todos eles, foi uma pergunta que foi feita um pouco antes de começar essa live, o que iria acontecer depois que a gente voltasse ao normal, né, com relação às lives. Isso é uma preocupação que os idosos, eles têm vai continuar com as atividades online, porque vocês vão ter a sede de vocês, vai ter a atividade de vocês aí, né, e a gente, como que fica? Então, a gente já está pensando nessa estrutura para que a gente não possa deixar essas pessoas, e, obviamente, a gente dá aí uma continuidade nos nossos trabalhos. Então, somos bastante felizes, nós estamos aí no terceiro estado, e já estamos aí com ideias, eu digo que bastante ousadas, da gente estar adentrando aí outros estados e procurar atender aí o maior número de pessoas possíveis. Que legal, tá vendo? A pandemia, ela trouxe uma porção de problemas que, para solucionar esses problemas, nós acabamos descobrindo instrumentos que ampliam, né, que em alguns momentos ampliam a nossa capacidade. Você vê que a sua iniciativa encontrou essa resposta positiva porque era uma demanda verdadeira, né? Porque, assim, que até queria conversar com a Mônica, então, agora. Mônica, nós estamos, assim, fazemos parte da mesma geração, né? Eu estou com 55 e nós já estamos, assim, na faixa que já é considerada adentrando a faixa idosa. E eu vejo que a nossa geração e as gerações anteriores que são essa população que está sendo atendida pela Eternamente Sul. Você, que sempre foi ativista, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história e também falasse o que você acha que é o principal problema dessa faixa etária e como que a ONG atende esse problema. Olá, boa noite a todos e todas e todos. Eu agradeço a participação, o convite. É um prazer falar da Eternamente para mim. Eu tenho 56 anos, né? Então, nasci em 64, fui militante nas décadas de 80 para 90. E isso, assim, naquela época, o preconceito era muito latente. Sofri muita humilhação, foi horrível, assim, eu nem gosto de falar porque foi bem pesado, né? Aí, a minha geração e a sua, de várias pessoas que estão nos assistindo agora, naquela época eu nem pensava, quando falava de família, né, que a gente até comentou isso, sobre família, né, que hoje as lésbicas mais novas, da geração mais nova, elas têm essa oportunidade, a tecnologia, a medicina, né, dá essa chance. Naquela época, meu preconceito era tão grande que eu imaginava, se eu tivesse um filho, ou uma filha, não importa, o preconceito que eu sofri, eu não queria que ele sofresse junto de novo comigo, né? Não era justo com ele, né? Porque assim, ia falar que tem 2 mães, sua mãe sapatona, ele ia chegar... Não, assim, não tinha essa estrutura. Então, a gente acabou ficando solitárias, assim, a gente não fez uma família, né?
que hoje é possível fazer. Então, na minha época, assim, aquela veia da maternidade até apareceu, mas quando você pesou os prós e os contras, tinha muito mais contra, 99% de contras, então eu desisti da maternidade, né? Mas, assim, essa militância com esses preconceitos me deixaram mais fortes, me deixaram mais, assim... Eu apanhei na rua por ser lésbica, né? Então, eu estava passando com uma namorada, o cara veio e chutou a minha perna, fiquei com roxo, uma hematoma violento. E isso me doeu muito, mas não doeu a dor física, me doeu na alma mesmo, né? Porque eu estava tão feliz ali, e uma pessoa vem e te agride pela sua felicidade. Então, essas coisas, você vai te fortalecendo, né? E aí, aí eu parei, eu militei um tempo, fui ativista por muitos anos, depois eu brinquei assim, me aposentei da militância. E andei tranquilamente, como não queria saber. De repente, eu estou no Facebook, que eu vejo eternamente para 50 pessoas. Falei, opa, vamos ver o que é isso, porque eu sou uma pessoa super curiosa, né? Nasci curiosa, aliás. E aí, fui no Face, fiquei vendo nas redes sociais, tal, tinha uns café presencial que podia na época, né? E aí nunca dava certo de eu ir. Aí resolvi um dia e fui, que eu fui esse ano, em janeiro desse ano, no café. Aí vi as propostas, conheci as pessoas e me apaixonei pela ONG. Aí, fevereiro era carnaval e março eles iam inaugurar a sede. Quando eles foram inaugurar a sede, teve a pandemia. Aí a diretoria resolveu fazer lives, que eu nem sabia que existia isso, né? Nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a participar. Eu andava meio triste, assim, meio chateada com essa pandemia, não sabia o que ia fazer, tinha perdido o emprego em janeiro, estava a minha cabeça meio flutuando. Aí eu comecei a participar. Na época tinha lives manhã, tarde e noite. E eu comecei a participar de todos os dias eu estava manhã, tarde e noite. E aí eu conheço muita gente, mas muita gente, tudo virtual. Eu não conheço presencial, né? Até o próprio Rogério eu conheci uma vez só, o Rogério uma vez que eu vi, e o Celso, mas nunca mais eu vi ele, só vejo assim, ó, na telinha. Mas isso aí... E aí eu percebi a importância da live para a ONG, né? Tanto que hoje eu sou coordenadora das lives da Eternamente. Porque eu entrei... me apaixonei pelas lives, eu estava num momento meio chateada mesmo, assim, preocupada, o que eu ia fazer, e as lives me deram um respiro, me deram um up na minha vida. Eu falo que salvou eu, porque eu estava assim, não sabia, eu estava muito perdida. A pandemia me deixou muito sem chão, né? Não só a mim, como muita gente. E aí o Luiz, que é o vice-presidente, que ele é o coordenador das lives, falou, vem trabalhar comigo. E aí eu estou coordenadora agora das lives, da Eternamente, e estou apaixonada por esse trabalho. E eu percebo a importância das pessoas, né? A gente faz hoje em dia, não tem mais live pela manhã, né? Só tem tarde e noite, ou nós fazemos 11 lives por semana, para você ter uma ideia. Uau. Em média, de 8 a 10 pessoas por live. Às vezes tem 17, 20, mas conforme o tema, né? Nós temos aula de espanhol e quinta-feira estreia nossa aula de inglês. E isso é muito importante para a gente. E para as pessoas que estão, nossos assistidos queridos, né? E quando não tem, aí alguém me liga e fala, amor, não vai ter live. Sábado é minha folga, eu brinco assim, entendeu? Porque nós temos live à tarde, de sábado, mas é com o Celso, que a gente tem uma audionovela lá, e a gente ensaia aos sábados. Depois o Celso pode contar isso melhor, porque eu só sou, como ele diz, a atriz dele, né? E isso une as pessoas, a importância do voluntariado. Não é o primeiro voluntário que eu faço, eu acho que eu nasci voluntária, fiz vários trabalhos voluntários. Hoje, atualmente, estou fazendo 3, que é esse do Eternamente. Uma vez por mês eu faço comida para moradores de situações de rua, e eu faço crochê, então eu faço touca, cachecol, para alguns lar de
lar de idosos, né? Então, as pessoas, Mônica, você faz a touca, aí a pessoa traz o material na minha casa, eu faço, lá vem buscar, entendeu? E, então, eu estou nesses 3 trabalhos voluntários, mas eu faço vários. Eu sou palhaça de hospital, sou doutora charmosa, então agora está tudo suspenso, né? Que agora nem dá para fazer, né? Mas, assim, eu nasci voluntária e eu acho que é esse legado que eu quero deixar, já que eu não posso deixar uma família, eu vou deixar o legado de voluntariado, sabe? Porque você doa e recebe muito mais do que você pensa. Eu amo ser, o Rogério, o Celso, que a gente tem contato sempre, são pessoas maravilhosas, eu amo eles de paixão, e eles me deram up na minha vida, assim, né? Porque precisava disso, né? E as lives, assim, contemplam muita gente, para você ter ideia, né? Em 2 meses, nós tivemos quase 600 pessoas em 2 meses de lives. Isso é muita gente. Deixa eu falar uma coisa. Você citou família em 2 pontos aí. Primeiro, contando, né, a história que as lésbicas e a comunidade em geral, da nossa geração, não constitui família. E que hoje as pessoas têm essa opção, que no nosso tempo era muito ousado, muito difícil, pouquíssimas pessoas fizeram essa opção. E no final você completa falando que o voluntariado virou a família, né? E aí eu vejo assim, a nossa família é a comunidade LGBTQIA+, né? Que isso até é uma coisa que na nossa geração, e nem todos, nem só da nossa geração, né? Mas muitas vezes a pessoa LGBTQIA+, ela não tem uma família acolhedora e ela acaba construindo a família com outras pessoas, né? Um outro tipo de família, isso é muito comum. E, às vezes, na terceira idade, ela não consegue mais ter o acesso a essa outra família também, né, Rogério? E é isso que as instituições de longa duração, ela, às vezes, acaba caindo numa que não tem ninguém com quem ela se identifique, com quem ela tenha liberdade de falar e tudo mais. Mas vamos depois voltar com o Rogério. Eu queria pedir para o Celso, que nosso artista aqui, que vou ter que citar, que ele fez um curta-metragem maravilhoso, direção do Ranieri Ascioli, nosso grande apoiador aqui, eu agradeço e mando 1000 beijos aqui, que eu convidei para participar hoje, ele não pôde. O curta-metragem se chama Grisalhos, procurem aí, a gente vai pôr um link também para quem quiser acessar nos comentários aqui dessa live, que vale a pena. E o Celso foi um dos protagonistas desse curta-metragem, ganhou até prêmio, né? Celso, fala para a gente sobre a sua vida no voluntariado, as atividades que tem aí da Eternamente Sou, e o que você quiser sobre a sua trajetória, por favor, fale um pouco para a gente sobre você e o que você pensa dessa circunstância de estarmos chegando na terceira idade como LGBTQIA+. Bom, primeiramente, boa noite a todas, a todos e a todes, né? Agradeço pelo convite dessa importante conversa, né? Porque muitas vezes os idosos, assim, parecem que não fazem parte do nosso mundo. Eles são invisíveis, né? E quando se trata de você estar invisível idoso e aí estar invisível LGBTQIA+, é uma dupla invisibilidade. Então, acho que é muito importante essa conversa, porque, bom, o filme O Curta Grisalhos, ele conta a história de 2 idosos que se conhecem num passeio, e aí eles começam um relacionamento. Uma das personagens se pergunta se nessa idade ela pode ainda se apaixonar. Então, acho que tem uma questão aí que é muito importante, né? Eu acho que a Eternamente Sou traz uma conversa do que passa pela questão da socialização, da sociabilidade, né? Entre as pessoas, né? Porque nós nascemos eu acho que eu sou mais velho aqui dessa sala. Eu tenho 59 anos. Em tese, eu não sou ainda um idoso, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, você passa a ser considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Então, eu sou um pré-idoso, eu viro idoso, né? E uma coisa que é interessante, né, porque na minha cabeça, né, também falava assim, bom, com 60 anos, né, como será que é, né? No dia 10 de maio do ano que vem, eu viro minha chavinha e falo assim, eu sou idoso agora? Não, né?
Então, é muito interessante, né? Eu acho que também, acho que existe, na gerontologia já está se utilizando uma expressão que eu acho bem legal, que se chama envelhecência, né? Que ela é uma fase também transitória entre a sua fase de adulto e idoso, né? Então, acho que é muito interessante, né? Porque, obviamente, que essa fase da vida, ela acaba sendo diferente, né? No sentido, ela só é diferente, mas é também uma fase da vida, né? Então, acho que quando a gente, na Eternamente Sou, a partir das propostas, né, do Rogério Pedro, né, que é o fundador da Eternamente Sou, do qual eu sou também um voluntário, justamente começa por esse processo, assim, das pessoas com essa faixa etária e nessa questão de pertencerem ao universo não heteronormativo. Nós somos de uma geração que, para quem não sabe, para quem já sabe, pode entender o que eu vou dizer, nós somos uma geração que mudou paradigmas no mundo ocidental, né? Porque ali começaram na década de 60, na década de 70, os movimentos feministas, os movimentos de liberdades democráticas, isso no mundo todo. Então, acho que nós passamos por uma fase da vida do qual a gente quebrou tudo. A gente quebrou tudo, né? Movimento hippie, Beatles, a gente quebrou tudo, né? Então, acho que assim, né? Acho que vários dos preconceitos começaram a cair ali. Bom, passado um tempo, né? O que aconteceu? Essas pessoas que participaram desse movimento continuaram as suas vidas pessoais. E óbvio que a gente sabe que vai passando ao longo da vida, não sei se a Cíntia, a Mônica podem concordar comigo, a gente vai perdendo alguns laços de amizade, né? As pessoas continuam amigas, mas já estão distantes, mudam de lugar, mudam, enfim, né? Então, individualmente, a gente vai tendo uma vida um pouco mais restrita enquanto relações de amizades e tudo, né? E na Eternamente Sou o que acontece é isso, né? A gente encontra algumas pessoas que fizeram parte da nossa geração, que fizeram a sua militância, seja a sua militância política, né, através dos seus grandes movimentos, a parada LGBT é uma parada que ela é um movimento político, que ela é importante, é um posicionamento de corpo na rua, né, onde as pessoas estão se manifestando, né, mostrando a sua orientação sexual sem medo e com orgulho, né? Então, acho que isso traz, assim, de fato, essa possibilidade de novos amigos e da gente estar se reencontrando e conversando sobre vários assuntos. É muito divertido. Acho que vocês, assim que acabar a pandemia, independente, né, da questão da pandemia, podem participar também das lives que a Eternamente Sou promove, que são bastante diversas. Os velhos aqui se divertem muito. O Celso, só me diz uma coisa, conta sobre essa novela que você está fazendo, como é que é essa atividade? Fiquei interessada. Que ótimo, bem. É verdade, né? Eu acho que sim. Então, tem uma coisa interessante, né? Porque isso era um projeto para uma peça de teatro que eu estava começando a escrever sobre esse universo da LGBT 50+, e eu já tinha, assim, né? Dentro da narrativa, essa história se passaria dentro de uma ILPI, né? Que uma ILPI é uma instituição de longa permanência para idosos, né? O que antigamente se chamava de casa de idosos, asilo, repouso, né? Agora tem esse nome mais técnico, né? Que eu acho que melhor retrata a mesma situação hoje, né? Então, se passava nessa história. E aí, quando veio essa questão da pandemia, evidentemente que a gente não pode se encontrar para a gente ensaiar, né, as pessoas e tal. Então, só pode ser feito à distância. Bom, então vamos fazer a novela à distância, mas aí pegar o celular, filmar, eu falei, não, vamos fazer a radionovela, porque é uma coisa que não precisa da imagem, só precisa dos áudios. Então, essa adaptação, né, eu e Marisa Pinto, que estamos escrevendo, né, ela também é dramaturga, e a gente está escrevendo esse roteiro, e todo o elenco, quase 20 pessoas, são pessoas idosas LGBT lá da Eternamente Sou. Muito legal, eu vou querer participar. Na próxima live eu estou lá. Rogério, o Celso citou ali que nós fazemos parte de uma geração que cada um no seu ambiente, na sua atuação, seja política, macropolítica, micropolítica, mas que a gente quebrou paradigmas, isso é um fato. E a gente assiste agora, bastante preocupado, que
um avanço do conservadorismo que ameaça essas conquistas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se você sente isso na sua geração, porque você é mais jovem que nós. Você já nasceu num ambiente que já era mais acolhedor, vamos dizer assim, né? Porque a gente viveu uma mudança muito grande. Eu nasci em 65, eu sempre esqueço essa data, mas a OMS tirou do rol das doenças, das patologias, né? A homossexualidade foi em 89, é isso? Por aí. Foi na década de 80. Foi 91, eu acho. 91, eu sempre esqueço essa data, uma data importante. E, assim, eu tinha quase 20 anos. Imagina, né? Eu passei um tempão tendo como referência do meu jeito de ser, que era uma doença. Isso todos nós passamos, né? Foi uma mudança muito grande que a gente via um progresso e a gente fala, puxa, está mudando, o mundo está melhorando, e agora a gente está tomando um susto com medo de voltar. Para você, qual a sua perspectiva, que já nasceu num tempo um pouco mais receptivo, o que você está sentindo com esse espectro do fundamentalismo e do conservadorismo? Acho que uma das grandes preocupações minha, e principalmente o fato da gente estar aí expandindo nossos trabalhos, é justamente ir contra tudo isso. Quando a gente teve a ousadia de estar indo para Santa Catarina e abrir o núcleo, eu recebi diversas mensagens de amigos que moram lá, o próprio Celso que está lá, né? O receio da gente estar abrindo lá um núcleo da Eternamente Sou, por se tratar de um estado muito, muito, muito conservador com relação a tudo isso. E a minha resposta com relação a essas mensagens que eu recebi há tantas pessoas, né, no passado enfrentaram, né, acho que situações piores, coisa que eu não faço ideia de como que eu encararia isso, né? Como você mesmo mencionou, eu já nasci numa época, né, em que basicamente eu não tive que me esforçar muito para poder usufruir dos espaços que foram conquistados aí às duras penas da vida. Para ser mais exato, eu nasci um mês antes de quando foi tirado, né, essa questão da homossexualismo, né, como patologia. Isso aconteceu em 1990, só para corrigir aí a informação. Então, em 1990, foi retirado, então, essa questão da homossexualidade aí como uma patologia. Vendo esse atual cenário, né, político em que nós estamos vivendo hoje, sim, é bastante ameaçador, mas o que eu vejo também é a união do movimento como um todo, né, para poder ir contra tudo isso, né? Hoje, se a gente for observar, por exemplo, né, a quantidade de pré-candidatos LGBTs, né? Acho que só na cidade aqui de São Paulo são mais de 50 pessoas que estão aí se candidatando, e nós temos aí, Brasil afora, né, uma imensidão de pessoas que estão aí dando a cara a tapa, querendo nos representar dentro desses espaços. E uma vez que a comunidade como um todo se mobiliza, né, se unem para ir contra todo esse conservadorismo, nós podemos sim fazer a diferença, né, indo contra as propostas que vai de encontro à nossa existência, né, lá dentro. E o que as pessoas precisam é exatamente se conscientizar, né, de tudo isso, né, e não se intimidar. É bastante ameaçador, mas que a gente sim consegue superar tudo isso. E quando a gente fala de idosos LGBTs, procura assistir uma das nossas atividades, procurem estar próximo de algum idoso, né, e se vocês não saberem o que fazer, estar ao lado deles, vocês vão saber, obviamente, ter alguns caminhos, né, de como a gente pode estar encarando isso, porque eles encararam uma série de repressão,
e eles estão hoje aqui com a gente. Então, acredito que não venha a ser pior do que o movimento LGBT como um todo já passou, né? Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é não perder aí essas conquistas e continuar com esse legado e, obviamente, construir muito mais. Ainda ocupamos a posição de país que mais mata pessoas LGBTs no Brasil, ainda estamos no ranking, né, onde as estatísticas mostra como que eu posso falar, onde pessoas travestis e transexuais elas não têm aí uma expectativa de vida muito longa, porque as suas vidas são ceifadas. Então, assim, a partir do momento que a gente pensa, né, nesse atual momento, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de construção política, e a gente pensar nessas pessoas que podem estar nos representando lá dentro, né, nós estamos aí, de fato, indo contra esse sistema que eles querem nos apagar, né? Então, acho que é a união que a gente precisa ter nesse momento, né? Verificar quais são as melhores propostas e, enfim, a gente procurar se unir para poder a gente ir contra tudo isso, né? E contra todos que querem aí apagar e excluir a nossa existência. Falando um pouco de família, onde foi o que a Mônica mencionou, de que ela encontrou a Eternamente Soul como uma família, isso é uma realidade de muitas pessoas que, ao envelhecer, elas têm, né? E quando elas começam a se deparar com essas questões do envelhecimento, surge toda essa preocupação, né, de, beleza, eu vou envelhecer, como que eu vou envelhecer? Será que eu vou estar sozinho? Só que, à medida com que a gente vai rompendo os nossos laços familiares, a gente vai constituindo outras famílias, né, seja o vizinho, seja o amigo, seja a pessoa que mora próximo da gente, sejam comunidades, né, comunidades como a Eternamente Soul. Hoje, tem algumas pessoas que estão aqui acompanhando essa transmissão, e são pessoas que fazem parte da Eternamente Soul, e elas veem a Eternamente Soul como essa grande família, né? E acredito que, assim como a Eternamente Soul, é extremamente essencial criar essas outras redes de apoio, né? E para que a gente possa, então, definir essas redes de apoio como família. Uma coisa que o Diego Miguel sempre fala é que família exatamente não é sangue, até porque um mosquito, né, nos pica, tem ali nosso sangue, e a gente tem vontade de matar aquele mosquito ali que nos picou, né, mas ele está com o nosso sangue. Então, isso não significa basicamente nada. Então, família é um espaço onde a gente se sente bem, onde a gente se sente acolhido, né, seja ela qual for. Então, acho que olhar por esse aspecto familiar é simplesmente a gente procurar esses meios, né, de estar próximo de alguém, né, e pessoas que a gente possa estar contando. E Eternamente Soul, ela nada mais é do que isso, né, uma grande família para todos aqueles que nos procuram. Então, gente, você falou que tem a família... Oi? Eu queria falar em cima do Rogério falou, porque, assim, quando eu conheci a Eternamente, e participando de umas lives que eu ainda não era voluntária, não era da coordenação, o Luiz perguntou, conta a sua história, e eu contei a minha militância, porque fazia tanto... E as memórias afetivas foram surgindo, né? Coisas que eu nem lembrava mais. E a Eternamente, valorizou isso. Quando o Rogério fala isso, eu me sinto, assim, orgulhosa de estar na Eternamente, porque valorizou a minha história, porque essa história estava esquecida. Se eu morresse hoje, ninguém ia saber da minha história. E aí, dentro da Eternamente, tem uma turma que me chama de Garota Sorriso da Eternamente, e valorizou a minha história. Isso, para mim, é tão importante, minha autoestima melhorou com isso, eu consigo estar hoje falando aqui com vocês, e é uma história viva, né, que eu vivenciei, e eu estou viva hoje para contar. E isso, para mim, é importante, por isso que eu queria salientar isso em cima do que o Rogério está falando, porque é muito importante, porque nós, acima de 50, que nós estamos na Eternamente,
eles valorizam, essa turma mais nova do voluntariado, valoriza a nossa história do passado, que muita gente nem quer saber, é lésbica, é gay, não estão nem aí, entendeu? E eles não, eles estão valorizando isso, porque as famílias nossas, muitas já estão, a gente nem tem mais convívio, né, por conta do preconceito do passado, né? Eu só queria salientar isso, gente, só isso. Obrigada, Cíntia. Imagina, eu queria, então, justamente falar do pessoal da Eternamente Sou que está aqui, dando contribuição. Temos aqui, eu vou falar todos os nomes aqui que colocaram algumas mensagens aqui para mim no chat, que temos a Sandra Rosas Canon, que está elogiando a Mônica, a Irineuza Vieira, bem-vinda, nossa apoiadora, Alessandro Vale, Ângela Vilman, que te chamou de Menina Sorriso, Camila Bonfim, bem-vinda, obrigado oh, meu Deus, pelo prestígio. Lúcia Coelho, a Sueli Souza, que falou eternamente presente. E agradecer a... Deixa eu ver aqui, a pessoa, tá vendo? Já está na terceira idade, precisa dos óculos. Ao Hughes França. Isso, ao Hughes França, que ratificou a informação que é 1990, que foi mesmo a data que a OMS tirou como patologia. E aí a gente tem umas observações. A Arineuza falou assim, os pré-idosos estão antenados na internet, mas os mais idosos não dominam a tecnologia. É um ponto que a gente pode conversar. E aqui tem uma... Quer falar, Rogério? Só para responder, então, a questão da Arineuza, a gente tem, sim, uma preocupação bastante grande com relação a essas pessoas. A gente sabe que, principalmente nesse período de pandemia, né, onde nós tivemos que, infelizmente, adaptar todas as nossas atividades para uma versão online, a gente tem aquela preocupação das pessoas que não têm uma familiaridade com a tecnologia. Então, acho que com muita cautela, né, nós estamos aí procurando ligar, né, nós estamos aí procurando fazer visitas e procurar saber quais são as necessidades dessas pessoas. Então, existe uma equipe por trás disso, e recentemente a gente lançou um programa intergeracional de apadrinhamento, né, onde a gente conecta pessoas jovens, né, sendo elas LGBTs ou não, né, a idosos LGBTs que são assistidos pela ONG. E a ideia desse programa é justamente alcançar todo o nosso público, né, e em especial aqueles que não têm acesso à tecnologia, mas que tem um telefone em casa, e daí a gente consegue ligar para essas pessoas, bater um papo, saber como que elas estão, né, e uma série de ações que a gente está tomando, né, inclusive escrever cartas. A gente tem um endereço para dessas pessoas, daí esses voluntários, eles estão agora, acho que semanalmente existe um cronograma, onde semanalmente cada um desses idosos, desses voluntários, tem uma meta a ser cumprida. Então, a meta dessa semana, por exemplo, né, deles escreverem uma carta, e daí a Eternamente Sou vai estar, então, enviando uma carta para aquele idoso, e se o idoso ele conseguir, de alguma forma, responder, beleza, se não, né, mas ele vai saber que tem uma pessoa ali preocupada, e estar atento. Com esse programa, a gente conseguiu atingir aí diretamente cerca de 65 idosos nesse primeiro momento, né? Tem um mês que a gente lançou o programa, e está sendo muito, muito, muito bacana o retorno que a gente tem, tanto dos idosos que estão sendo contemplados com esse programa, que é o Eternamente Sou Ligado em Você, quanto para os voluntários, de uma magnitude gigantesca. Tem gente que voluntários que nas nossas reuniões de feedback, eles falam, eu liguei, a ideia era passar 15 minutos, e eu fiquei 2, 3 horas conversando com o idoso, né? E a ideia basicamente é justamente isso, fazer com que o idoso tenha com quem ele contar, né? E, ao mesmo tempo, ajudar aquele jovem, né, por meio das histórias e as trocas de experiência, né, a aprender um pouco, né, com essas pessoas. O trabalho é lindo, hein? Parabéns para vocês. Um arraso. Lindo, uma delicadeza, né? Uma atenção com cada detalhe.
pelo que vocês têm falado aqui, todos, a gente percebe que o principal, ou um dos principais aspectos da terceira idade na comunidade é a solidão e o isolamento, né? Além desse problema, você poderia falar eu gostaria que vocês falassem de outros, e tem uma pergunta aqui do Ranieri, que é muito boa, que é assim, como melhorar a vida do idoso LGBTQIA+, na esfera municipal, em relação a políticas públicas? Então, vocês que têm essa vivência diária e uma visão bem próxima, né, do problema, se vocês pudessem dar sugestões, a gente agradece. Quem quer começar? Celso, que não falou? Eu gostaria. Bom, eu acho que no primeiro momento, acho muito boa essa pergunta, né? Como melhorar os serviços, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente pede respeito. Primeiro de tudo, o que a gente quer é respeito. Nenhum serviço a mais ou a menos que qualquer outro idoso. A gente passa por uma pandemia em que a gente sabe que existem alguns grupos que estão mais de riscos do que outros grupos. Acho que a Cíntia levantou bem que a gente passa num momento político muito difícil, em que, assim, inclusive me parece que existe uma certa, um desejo muito subliminar por parte do nosso presidente em eliminar os idosos, porque eles atrapalham a cidade, eles atrapalham a vida das pessoas. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de questão de defesas da melhoria da vida das pessoas, né, e quais são as políticas públicas. Então, o primeiro delas é respeito, por sermos idosos, e o segundo por sermos LGBTs. Então, acho que essa é a primeira premissa que deve passar por um ente político, por aquele que assume uma responsabilidade perante seu país, ao seu estado, ao seu município. Eu acho que isso não se trata somente da questão do poder executivo, mas o poder legislativo, ele tem exatamente esta potência, é trazer uma série de necessidades, uma série de anseios de cidadãos que pagam seus impostos, que cumprem os seus direitos, os seus deveres, para terem os seus direitos. Então, acho que assim, a garantia dos direitos de cidadão individuais e coletivos devem ser respeitados, acima de tudo. A gente está falando sobre direitos humanos. Então, acho que isso é uma coisa que, de fato, acho que é muito importante, né? A gente ressaltar enquanto políticas públicas. Eu acho que, por exemplo, fazer funcionar, de fato, os conselhos de idosos, que devem se tornar uma questão, assim, que seja, de fato, cumprida à risca. A gente sabe que o Estatuto do Idoso, muito embora ele exista, mas ele também não é cumprido na sua íntegra. Então, acho que, assim, se de fato os políticos nos respeitarem, isso já é uma grande melhora, em cumprindo as leis que já estão descritas. Nós temos uma Constituição de 1988 que ela é bastante progressista, desde que seja cumprida. É uma coisa absurda que o nosso Congresso Nacional, até hoje, não tenha feito, discutido as questões de direitos homoafetivos, no qual, por exemplo, a união homoafetiva. Precisou que o Supremo Tribunal Federal legislasse sobre um Congresso que não fez o seu papel. Então, quando a gente elege uma pessoa, nós esperamos que eles trabalhem não em favor de grupos pequenos que detêm a grande maior riqueza desse país. Bancada da bala, a bancada evangélica, só existem porque as pessoas as colocaram lá. Então, eu acho que também precisa ser uma questão de uma consciência coletiva das pessoas, né? Eu acho que, de fato, a gente, enfim, eu já fiquei até nervoso com essas coisas. Mas eu acho que, antes de tudo, a questão de respeito mesmo. Não tem como não ficar nervoso oh, meu Deus, como chama? Perdi a palavra. No cenário que a gente está vivendo hoje, né?
Rogério, você quer complementar? Exatamente. Construção de políticas públicas, elas é feita por todos, né? Hoje, uma das preocupações que a gente tem dentro da organização é ouvir os idosos, compreender as suas demandas, né? E fazer com que esses idosos aí sejam protagonistas aí de sua própria história, né? E trazer todas essas problemáticas para que a gente possa discutir, né? E por meio dessas discussões, a gente, então, promover políticas, ideias de políticas públicas, né, e, obviamente, perturbar o poder público para essa construção. Quando a gente fala de idosos LGBTs, e a gente fala de toda essa questão da invisibilidade, da dupla invisibilidade que essa população ela sofre, nós estamos falando dos acessos, né, os acessos que essa população LGBT ela não são dadas a essas pessoas, né? Por exemplo, nós temos vários relatos de idosos LGBTs, de que em algum momento da vida deles, ao demonstrarem a sua sexualidade, ou um profissional, por exemplo, de saúde, desconfiar de sua sexualidade, ele sofreu algum tipo de preconceito dentro de um consultório médico, por exemplo, né? Quando os idosos eles adentram os equipamentos públicos, como eu citei no início da minha fala, que são as ILPI, centro-dias e tudo mais, e que existem atividades lá dentro de socialização, e o idoso LGBT, ao adentrar aquele espaço, eles não podem aí, por exemplo, demonstrar a sua afetividade, né, pelas pessoas aí que eles têm interesse, obviamente. E uma vez que isso acontece, acontecem esses tipos de preconceitos e que o idoso LGBT não se sente à vontade dentro desses espaços, eles não vão estar retornando, né? Eles não vão estar retornando no consultório médico e, consequentemente, ele vai ter algum problema de saúde, né, do qual ele não vai ter aí um prognóstico de tudo isso para que possa se evitar algo pior no futuro, enfim, né, não ter aqueles meios de prevenção, ele não vai estar adentrando a um outro espaço, porque lá dentro ele sofreu algum tipo de preconceito. Então, isso é uma preocupação que nós temos e foi uma partindo dessa preocupação, né, a Eternamente Sou, ela criou em 2018 um curso chamado Curso de Introdução a Velhices LGBT, onde a ideia era convocar todos os profissionais que atuam direto ou indiretamente com pessoas idosas, sendo elas LGBTs ou não, com o objetivo da gente fazer com que esse profissional e os ambientes de trabalho desses profissionais sejam mais acolhedores às questões da diversidade sexual na velhice. Uma das outras questões que a gente discute bastante é a questão da atualização do Estatuto do Idoso, que o Estatuto do Idoso, embora seja novo, ele é um estatuto que ele já foi criado com ideias muito ultrapassadas, né? Ou seja, não foi acompanhando a evolução do tempo. Não existem as questões de sexualidade na velhice, então isso é algo que me preocupa muito, né? Eu tive em junho de 2018, eu tive o convite do então Jean Willis, que era deputado na ocasião, para estar em Brasília, e a gente poder falar sobre velhices LGBT, e foi uma das coisas naquele congresso que eu levantei, né, a fazer com que as pessoas que lá estavam, os políticos que lá estavam, né, tivessem essa preocupação, né, de olhar o Estatuto do Idoso, né, e ver quais são as falhas que existiam dentro daquele estatuto e pudessem, então, estar contemplando todas as pessoas. Então, hoje, quando nós estamos falando de espaços exclusivos para idosos LGBTs, né, nós, obviamente, nós não queríamos isso, nós queríamos fazer com que os idosos, eles adentrassem todos os espaços, né, que não são muitos, são pouquíssimos, né, mas que eles adentrassem aqueles espaços e eles pudessem sentir à vontade. Então, nós não estamos falando de prioridade, ou porque nós queremos ser melhores, não, nós queremos falar sobre equidade, ou seja, ajustar o que existe, né, de uma forma com que todos eles possam usufruir. Então, é basicamente isso.
Então, acho que para a construção de toda essa política pública, né, os idosos, né, principalmente os idosos LGBTs, eles precisam estar adentrando os conselhos municipais do idoso, estadual, federal, né, eles precisam estar nos fóruns, eventos, né, que são tidos, que promovem esse tipo de discussões para que eles possam se sentir pertencentes, né, e eles serem responsáveis aí por levantar essa bandeira. Mas nós estamos fazendo esse trabalho de empoderar essas pessoas, né, com esse grande objetivo. E nós esperamos, num futuro não tão distante, né, ter sim aqui na cidade de São Paulo uma instituição de longa permanência para idosos, de ter profissionais capacitados para atender todas essas demandas de uma forma mais acolhedora, as questões da diversidade sexual na velhice, né? Enfim, há uma série de preocupações que nós estamos aí fazendo constantemente, e as pessoas que quiserem acompanhar de perto esse trabalho, é só acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no site, ou mesmo acompanhar as nossas atividades no Google, né, que está acontecendo diariamente, e para então saberem um pouco mais, né, sobre o que nós estamos fazendo diariamente enquanto um projeto voltado para as questões das velhices LGBT aqui no país. Então, você citou uma coisa que é um apagamento que os idosos, em geral, sofrem, né? Que é o apagamento da afetividade e da sexualidade. E no caso da comunidade LGBTQIA+, se intensifica isso, né? Quero só ver um comentário aqui. Acredito? Não vai... Então, o Renato Munhoz fala aqui: acredito que tudo que está acontecendo ultimamente no cenário político não vai mudar nada para nós LGBTQIA+. Então, eu espero que suas palavras sejam verdadeiras, proféticas. Mas, na verdade, o que eu vejo é o seguinte: diante de tudo que está acontecendo, se ressuscitamos a ativista Mônica Pita, veja bem, que estava adormecida, ela voltou, porque a gente sentiu necessidade. Eu mesma tive um impulso de entrar de uma forma mais aprofundada na política, veio desse temor de que a gente perca as conquistas que a gente teve nesses anos todos. Porque eu vejo, concordo plenamente com o Celso, eu vejo que é um ataque declarado, não é nem disfarçado. E eu não vou voltar para o armário. Depois que a gente sentiu o doce sabor da liberdade, que passamos a infância e a adolescência sofrendo, com medo, a gente não vai voltar para o armário. Esqueçam, ninguém vai voltar, nem para o tronco, nem para o tanque e nem para o armário. Então, eu acho que se é que pode-se dizer que tem um lado positivo nesse momento político, que é um infernal, é esse do reavivamento da militância de todo mundo, da intensificação. E você desempoderar os idosos para eles serem mais ativos, eu acredito que isso vai ter um eco muito grande mesmo, que só falta um espaço, né? Um veículo, acho que essa ONG Eternamente Sou, com certeza, está contemplando essa demanda. Mônica, a gente está quase acabando, então vou dar assim, 2 minutos para cada um dar sua declaração final aí, para a gente... Tá bom, tudo bem. Então, vai lá, Mônica, fala aí alguma coisa que tenha escapado, mas eu acho que seria muito legal você falar assim, da sua história da militância, hein? Onde você militou, no Galpa, não é? Eu comecei em 83, foi no GALF, que é do Grupo de Ação Lésbica Feminista, que lá tinha a Roseli Roth, que foi uma grande precursora. Eu fui a terceira lésbica do Brasil, aí a televisão, da minha cada tapa. Eu fui no programa do Serginho Grossman, que era a antiga SBT, que era na Vila Guilherme, né, que não é que o Serginho trabalhava lá na época. Dei entrevistas para revistas, isto é, Rede Manchete da época, Veja. Ou seja, visibilidade lésbica desde sempre, parabéns. Tipo assim, sou lésbica, e aí? Né? Que não era fácil naquele tempo. Não, eu sofri muito preconceito. A minha irmã também sofreu preconceito quando eu assumi que era lésbica. As pessoas com quem ela conhecia e sabia que ela tinha uma irmã lésbica, ela foi humilhada. Olha,
E as pessoas, quando a gente conta isso, as pessoas, essa juventude de hoje, parece que a gente está falando de um planeta, né? Que não é aqui, é de outro ser isso, né? E realmente, é por isso que eu falo que eternamente valoriza essa história minha e valoriza as histórias de todo mundo, né? E a gente, quando eu militei, eu participei da primeira reunião da parada. Eu estava lá na primeira. Eu estava na primeira caminhada lésbica que teve. Quer dizer, a gente eu tentei o máximo ajudar. E assim, passei coisas difíceis de preconceito, mas eu nunca desisti de levantar minha bandeira. Hoje, o armário estava... eu arrebentei a porta do armário, de alguma forma, que não dá mais, né? Para a gente voltar. Só que, conforme a idade vai chegando, a gente vai ficando meio retraído. Porque ainda os preconceitos existem. Ah, tá ficando velha, aí olha aí. Sapatão tá ficando velho. Quer dizer assim, a gente não transa, a gente não beija mais na boca. Não é? E aí, isso vai deixando a gente mais tolhida. Mentira. Não, eu faço crochê com a minha namorada, entendeu? Mas as pessoas têm essa visão, né? E assim, eu quero manter meus cabelinhos pintados, eu quero ficar velhinha de cabelinho lilás. Eu não vou assumir meus cabelos brancos, não, gente. Eu tô deixando branco, olha aqui, ó. É por Mas eu não quero quarentena. assumir meus cabelos brancos, não. Hoje ele está meio vermelhado, porque a Eu minha antecipei a minha velhice e pintei meu cabelo essa semana. Ah, tá vendo? Então, meu cabelo está vermelho porque minha cor favorita é vermelho, mas futuramente eu quero pôr lilás no meu cabelinho, eu quero ser uma velhinha lésbica bem para frentex e assim, ó. É isso fazendo aí. meu trabalho voluntário, né? Gente é para brilhar, não é? E a Exatamente, gente tá sou brilhar. lésbica sim e com muito orgulho, tá? E graças a Deus nós temos uma potência como você brilhando e trabalhando com a gente, por nós, pela nossa família, pela comunidade LGBTQIA+. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. A gente vai estender um pouquinho, porque a conversa está boa. Fala, Celso. Bora lá, bora lá. Bom, eu queria primeiro, né, assim, tipo, só afirmar, né, que esse meu posicionamento que eu fiz aqui em relação ao que eu penso, né, isso é um posicionamento do Celso Rabetti, a ONG Eternamente Sou é partidária, ela não tem, pela sua própria constituição de ser da sociedade civil, a gente tem vários pensamentos, né, dentro dessa comunidade Eternamente Sou. Então, esse posicionamento foi meu, Celso, pessoa física. Eu não posso falar em nome da Eternamente Sou, tá? Acho que nesse primeiro momento. Bom, agora a gente pode falar da cor de cabelo, né? Porque, ó, aqui no caso... Não, deixa eu aproveitar, então, que tem perguntas aqui, ó. A Alessandra Vale fala, sim, prioridade é o mínimo e já tem na lei, mas na prática as pessoas não respeitam. E aí que a fala do Celso se torna essencial, o respeito em primeiro lugar. Concordo plenamente, gente, que respeito e dignidade que é básico da humanidade, independente de pertencer ou não à comunidade. Mas as nossos integrantes se costumam ter esses direitos ameaçados, sim. E a Lúcia Coelho fala, e a população transidosa estão totalmente desassistidos. E a Arineuza Vieira também fala a mesma coisa. E os idosos em situação de rua LGBTQIA+, quem está se preocupando com eles? E aí temos algum programa do município em São Paulo especificamente voltado a essa população ou não? Rogério. Olha... desculpa. Pode falar, não, Celso. Posso? Tá. Bom, eu acho que existem programas dos quais eu acho que a gente, no caso da questão da população que está em situação de rua, né? Eu acho que existem aí umas questões que englobam, e não só especificamente, né, LGBTs, mas a gente sabe que essa população vulnerável de rua é uma população que, percentualmente, o universo LGBT é muito presente. São pessoas que estão lá por conta de abandono de família, por conta de várias circunstâncias, né? Então, acho que também, quando a gente fala, não dá para a gente fazer esse recorte necessariamente de LGBT, mas é dentro desse contexto.
Ali estão, né, idosos, ali estão LGBTs, ali estão negros, ali estão pessoas que foram reprimidas e foram deixadas de lado pela sociedade, marginalizadas, né? Então, acho que existem... Eu conheci um programa que foi na gestão do Haddad, por exemplo, que se chamava de Braços Abertos. Eu acho que aí a gente teve ali um início, né, de trabalho com essas pessoas que estão nessa situação de rua, né? E eu acho que ali a gente tinha, de fato, eu conheci de perto esse trabalho, né? Eu tenho um amigo que trabalhou dentro desse processo, eu fiz algumas ações para dentro também, então acho que ali, de fato, isso... Mas eu acho que a gente tem um problema, né? Porque os programas, eles são feitos por governos e não passa. Se tem algum programa que funcione, ele não pode ser um programa de governo, ele tem que ser um programa de Estado, ele tem que virar lei. Porque senão chega uma nova gestão e já acha que não é daquele jeito, ele quer mudar o nome. Agora me parece que até o que era de braços abertos virou portas abertas, sabe assim, mas não é a mesma configuração. Então, acho que o meio político, às vezes, ele é bastante... Eu não sei nem dar o adjetivo disso, para ser sincero, mas de não aproveitar programas que funcionam para a cidade, para as pessoas, né, e dando continuidade, passa a ser um programa de Estado. Acho que isso é uma coisa que deveria acontecer. Rogério, você quer complementar? Eu tenho uma preocupação muito grande, né, com todas essas pessoas, tanto as pessoas trans, idosas, né, quanto pessoas de rua, pessoas que estão nos extremos do nosso alcance, porque nós estamos aqui na região central, e uma vez que nós estamos aqui na região central, o público que chega até nós são aquelas pessoas que têm basicamente 100% de sua autonomia. Pensando nessas pessoas que estão no lado extremo, né, da cidade, como eu mencionei, nós criamos esse programa do... 50 mais os desafios de ser LGBTQIA+. LGBTQIA+. E para falar desse... Desculpa. Sim. Então, como eu estava falando, eu tenho uma preocupação muito grande com essas pessoas que estão nos extremos da cidade, né, distante da gente, porque nós estamos aqui na região central de São Paulo, preocupação com as pessoas de rua, né, nós temos aí uma preocupação com as mulheres trans e travestis, né, acima de seus 50 anos, etc. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa preocupação, eu acabo ficando limitado, né? Quando a gente fala sobre velhices LGBT e o que se existia de velhices, de espaços para essa população, até 2017 não existia. A Eternamente Sou, ela foi pioneira com essa pauta, né? E nós somos a única organização no Brasil a atuar com isso. Nosso trabalho hoje ele é 100% voluntário, nós temos cerca de 60 voluntários para atender todas as demandas que nós temos. E hoje nós estamos aí atendendo direto ou indiretamente, cerca de 600 idosos, somente aqui na cidade de São Paulo, com esse número de voluntários. Então, existe essa limitação, né? Uma vez que o trabalho é 100% voluntário e os recursos, eles são pouquíssimos, porque nós não temos, como disse o Celso, né? Nós não temos o apoio do poder público, né, digo financeiramente, para poder a gente expandir o nosso trabalho, mas e nem de grandes empresas, etc., né, mas que a gente tem alcançado muitas pessoas, a gente tem feito muito, muito, muito mesmo, né, nesse sentido de dar visibilidade. E quando a gente fala de idosos LGBTs, né, e o alcance desses idosos, nós estamos falando daqueles idosos que já sofreram uma onda de preconceitos ao longo das suas vidas, que chega hoje na sua velhice, né, elas querem ficar quietinhas nos seus cantos, elas não conseguem chegar
chegar até nós, né? Mas que a gente está procurando meios de chegar até essas pessoas, seja por meio de visitas domiciliares, seja por meio de telefonemas, né? Seja por meio de parcerias com outras ONGs que atuam para poder a gente chegar nessas pessoas e procurar dar o suporte mínimo que elas necessitam. Então, o que a gente espera é que outras pessoas, outros grupos, que outras organizações possam se mobilizar, né, para que a gente possa alcançar um número máximo de pessoas. E nós estamos falando que somente aqui na capital de São Paulo, nós estamos falando de 2 milhões de idosos, né, que é o número que nós temos. E se a gente pensar em 10% desses idosos, que se são idosos LGBTs, nós temos aí 200 mil idosos que estão sob a responsabilidade da Eternamente Sou, né, que é a única organização a atuar com essa questão. Né? E quando a gente expande um pouco mais, né, esse número ele só aumenta. Então, é muito trabalho, né, para uma única organização e um grupo considerado pequeno, de 60 voluntários, dar conta de tudo isso. Mas que a gente está procurando amarrar essas parcerias para que a gente consiga aí alcançar o maior número de pessoas. Muito obrigada. Gente, a gente já estourou um pouquinho o tempo aqui, eu vou encerrar. Primeiro agradecendo demais a vocês três, ao Rogério Pedro, a Mônica Pita, o César Rabetti, parabenizar pelo trabalho maravilhoso. Queria agradecer também ao Vinícius Lopes, que faz as artes para a gente aqui, ao nosso co-candidato, e ao Robson Salvador, que também é nosso pré-co-candidato, não pode falar errado, desculpa aí, pré-co-candidato, que também está aqui fazendo toda a parte técnica para a gente. Muitíssimo obrigada. Para a gente só consegue fazer porque somos uma equipe multitarefas, né? Cada um se vira nos 30. E dizer também que o Coletivo Diversidade SP está junto com vocês nessa pauta, entre todas as outras, né, da comunidade LGBTQIA+, mas essa é uma pauta muito cara para nós, e contem com a gente para ajudar e colaborar, participaremos das atividades, ações, com certeza. E é isso. Eu queria encerrar só falando de novo aquilo que eu já falei agora há pouco, que nós estamos aqui por isso, porque nós temos afeto, nós temos identidade, queremos acolher os nossos semelhantes, nós temos empatia e solidariedade. E cada um encontra um caminho na vida, né, para exercer a ação comunitária, seja através da ONG, do trabalho voluntário, ou tentando, né, fazer um ativismo político, ou mesmo na sua vida pessoal, né, nos seus ambientes que frequenta e participa. E não voltaremos nunca mais para o armário, e estamos aqui para brilhar e continuaremos. Fora Bolsonaro! Beijo para todos, muito obrigada.